Boa tarde, pessoal. Caroline aqui da empresa Dinamize. Bom, hoje a gente tem um participante especial, o Diocélio, vai apresentar hoje para a gente um webinar sobre transformação digital. Diocélio, você está nos ouvindo? Eu vou Estou pedir. escutando. Boa tarde aí a todos. Perfeito. Vou pedir só inicialmente que o pessoal nos confirme que para quem é a primeira vez que está utilizando o nosso aplicativo de webinar, ali do lado direito todo mundo tem acesso à parte de perguntas, né? Então vocês podem fazer perguntas a qualquer momento ali. Vou estar acompanhando, o Diocélio também vai estar acompanhando as perguntas, aí no final também vai responder a pergunta do pessoal. Caso vocês tenham algum problema com o áudio ou com a tela, peço que me notifiquem ali também que eu vou estar acompanhando. Todo mundo consegue me ouvir bem e também está visualizando a tela? A tela agora está numa parte de apresentação. Perfeito, então. Caso alguém tenha dificuldade para ouvir ou para visualizar a tela, me avise ali, me alerta que a gente conversa ali. Bom, Diocélio, tudo contigo então. Ok, então, pessoal, boa tarde aí a todos. É um prazer estar falando aí com vocês sobre esse tema, transformação digital. É um tema que está em evidência, né? E a gente vai discutir hoje a relevância desse tema, entender por que está sendo tão comentado, tão falado, e vamos entender se isso tem aplicação para os nossos negócios nesse momento, se isso é algo para o futuro. Então, a ideia é a gente poder justamente conseguir desmistificar um pouquinho esse tema, ok? Bom, esse é um assunto que, vamos dizer assim, ele está comigo, acho que desde aí a infância, né? Quando a gente fala de tecnologia, é um negócio que, vamos dizer assim, eu diria que eu já praticamente nasci dentro dela, né? Eu sou formado em computação e depois eu fiz um mestrado em estratégia de inovação. Então, eu atuo tanto na área acadêmica quanto na área também de consultoria aí para empresas, né? Então, atualmente, eu atuo como professor da Fundação Dom Cabral, nessas áreas de tecnologia, marketing digital e transformação digital, dentro dos programas de parceria empresarial da Fundação, como também nos programas de sala de aula. E, recentemente, nós iniciamos um projeto de pesquisa junto com a Esquema Business School, que é uma escola francesa, que ela tem um campus em Belo Horizonte, Minas Gerais, e justamente desenvolvendo esse tema Digital Transformation Strategies, em conjunto com os pesquisadores da França. É um tema bem recente, né? A gente tem muito pouco material atualmente, muito poucos casos, mas a gente observa que o assunto vem cada vez mais tomando importância e relevância aí nas organizações. E a ideia é a gente justamente entender, né, por que esse fenômeno está acontecendo, qual que é a importância que ele tem e o que a gente pode trazer disso na prática aí para os nossos negócios, para as nossas empresas, para a gente poder tirar proveito do que a tecnologia está nos trazendo, né? Bom, o que acontece? Nós vamos abordar o tema sobre os seguintes aspectos. Primeiro, vamos entender os motivadores, o que leva hoje as empresas a considerarem a transformação digital, o advento da transformação digital, qual que é a importância, a relevância que ele tem, então por que esse tema está tão em evidência hoje. Indo de uma forma mais específica, nós vamos falar dos 5 domínios da transformação digital. Esse trabalho vem em função de um pesquisador que chama David Rogers, que escreveu o livro Transformação Digital, e ele aborda a transformação digital sobre essa ótica dos 5 domínios. Nós vamos entender quais são esses domínios e por que eles são importantes e por que eles são fundamentais para que possamos construir a nossa proposta de valor para as nossas organizações em termos de transformação digital. E, por último, a gente vai comentar sobre alguns casos, né, algumas empresas que estão promovendo aí a transformação digital, como que elas estão fazendo isso em situações que podem ser aplicadas aí a vários tipos de negócios, tá? Bom, começando falando sobre os motivadores, então, o que levam as organizações, as empresas a considerarem a transformação digital, vamos entender um pouquinho desse processo e dessa evolução e como é que nós chegamos nesse momento atual, né, de mercado, entendeu? De estudos que as empresas estão repensando completamente as suas estratégias de negócio. Primeiro ponto, eu acho que é significativo para desmistificar para todos, é o seguinte, porque transformação digital não é um negócio para empresas digitais, ou seja, não é um negócio somente para
para startups de tecnologia. É um negócio para qualquer tipo de empresa. Empresa tradicional, uma empresa convencional, ela pode tirar proveito desse processo de transformação digital. Olha, transformação digital é muito mais do que tecnologia da informação. É muito mais do que TI. É muito mais do que só usar a tecnologia da informação. Como também é muito mais só do que marketing digital. Então, isso implica, muitas vezes, numa reformulação no modelo de negócio da empresa. Ou então, nas suas estratégias para buscar eficiência operacional. Então, ou seja, é um mergulhar profundo em termos de visão estratégica e pensamento sistêmico, que vai muito mais do que só pensar de uma forma específica em tecnologia. Como é que isso vem ao longo do tempo, né? Como é que isso vem, vamos dizer assim, transformando aí ao longo do tempo? E por que que esse momento é assim tão significativo? E esse negócio, eu diria, não é somente um modismo, mas ele é relevante e é importante para os nossos negócios. Primeira coisa é a seguinte, então, transformação digital, como eu disse, tem a ver com estratégia, é estratégia empresarial. Então, tem muito mais a ver com estratégia. Ou seja, se tem a ver com estratégia, é um tema que é relevante para a alta administração, é relevante para os acionistas, é relevante para quem está dirigindo a empresa. Ele tem que pensar no seu negócio de uma forma digital. Como que ele pode tirar proveito das tecnologias digitais para para ter vantagem competitiva sustentável, para se diferenciar da concorrência, para reduzir custos. Então, a gente vai analisar sobre todos esses impactos, todos esses aspectos. Ora, o que está acontecendo, então? Na década de 90, para quem, vamos dizer assim, nasceu naquela época, o que a gente lembra? Nós começamos, talvez, a primeira onda em termos de digitalização. Mas essa digitalização foi quando veio, por exemplo, o advento da internet, né? A internet começou a ganhar escala em termos mundiais. Nós estávamos falando da digitalização em termos de produtos. Ou seja, produtos que antes eram analógicos. Por exemplo, nós passamos a ter um CD se transformando num arquivo MP3, né? Um dispositivo que era analógico, que passou a ser um dispositivo digital. Nós passamos a ter uma infraestrutura de telecomunicações em escala. Essa infraestrutura é que possibilitou, por exemplo, o advento da internet, essa comunicação global, todos poderem estar integrados, comunicando em qualquer lugar do planeta. Essa foi a primeira onda em termos de digitalização. A segunda onda veio com o advento, né, nos anos 2000, da web, o advento do e-commerce. Nós tivemos aí nessa época aí as .com e também a bolha das .com, porque naquele momento considerou-se que tudo ia ser .com, as empresas, então ia ter uma grande transformação em termos de negócios, e isso, na verdade, na prática, não ocorreu exatamente assim. Por quê? Porque houve uma quebra, uma ruptura, né? Muitas empresas quebraram naquele momento, muitas empresas que existiam lá atrás hoje não existem mais, algumas ficaram, exemplo do Google, por exemplo, né? Que existe desde essa época. E o que acontece? Foi a segunda onda, grande onda em termos de digitalização, né? Que com o advento das estratégias relacionadas aí à questão da web, à questão do e-commerce, vamos dizer assim, o que estava acontecendo, então, na época e nos anos 2000. Agora, a gente vive um processo, vamos dizer assim, revolucionário. Por quê? Primeiro, a gente tem alcance através das tecnologias mobile. Então, a gente tem celular, smartphone em todo lugar, num grande número de pessoas, a gente tem um número maior, inclusive, né, de dispositivos móveis, mais do que pessoas. Em termos de dispositivos, inclusive, quando a gente fala de internet das coisas, de IoT, a gente tem um número enorme, então, de dispositivos, de redes sendo criadas, redes das coisas, que é essa possibilidade de conectar uma grande quantidade em termos de dispositivos, sensores, que podem medir, nos dar informação sobre tudo, que podem controlar uma série de informações, transmitir imagens, enfim. A gente vive um outro momento, vamos dizer assim, grandioso, em termos dessa revolução, da alta digitalização de absolutamente tudo, eu diria assim. Por outro lado, nós temos aí o advento também das mídias sociais,
as mídias sociais cada vez fazendo uma parte significativa aí das nossas vidas, não é? Levando, vamos dizer assim, informação, conhecimento, troca de informações entre as pessoas, interação, engajamento. Então, a gente vive o momento da era conectada, está todo mundo, de alguma forma, conectado, né, expressando suas opiniões, conteúdos sendo distribuídos aí das mais diversas formas. Então, vamos dizer assim, um outro momento grande em termos assim, de interação e divulgação. O consumidor com uma ótica diferente, o consumidor muito mais atento, reclamando quando não está atendendo. E, por outro lado, nós temos uma grande quantidade de dados enorme, disponível, com ferramentas, com poder para fazer análise, para fazer a verificação dos dados e auxiliar na questão da tomada de decisão. E, por último, aí, o advento da inteligência artificial. A inteligência artificial com a capacidade, né, dos computadores aprenderem a conseguirem, vamos dizer assim, entender determinadas coisas e daí os próprios computadores tomarem decisões, realizarem tarefas que antes eram só possíveis de serem feitas por seres humanos, e a gente começa, então, a ter um processo gigantesco de ganho em escala. É exatamente, então, esse grande momento, esse momento que está acontecendo, onde nós temos uma situação muito peculiar, a qual a tecnologia está disponível. Então, tudo isso que eu estou comentando, eu não estou falando de futuro, eu estou falando de presente. Então, nesse momento, todas essas tecnologias que eu estou citando, elas estão disponíveis, elas estão ali disponíveis para que as empresas possam utilizar e tirar proveito nos seus negócios. Então, o que acontece? A gente vive um momento muito significativo em termos de evolução tecnológica, né, e que está provocando essa grande onda exponencial em termos de oportunidade de aplicação da tecnologia. Bom, a outra situação é o seguinte, a gente tem a possibilidade de aplicar a tecnologia em diferentes frentes, em diferentes oportunidades. Primeiro, a gente pode aplicar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente, ou seja, fazer com que o processo, a jornada de compra do cliente, ela seja mais fácil, ela seja mais efetiva, que o cliente possa ter uma compreensão melhor do processo, para que a gente possa entender melhor o comportamento do cliente. A gente consegue ter informações analíticas que nos dão uma diversidade muito grande de informações sobre as preferências, os interesses, daquilo que o cliente gosta. A gente tem um advento muito forte disso. Então, nós temos tecnologia para poder aplicar isso de uma maneira efetiva. Por outro lado, a gente tem também a possibilidade de aplicação da tecnologia para que ela possa melhorar os processos relacionados ao negócio, para que os processos eles possam ser mais efetivos, para que eles tenham um melhor desempenho, para que muitas tarefas que antes eram repetitivas, manuais, possam ser automatizadas, né? O computador pode responder a essas necessidades, eu diria, e com isso, culminando na questão da transformação do modelo de negócio. Então, hoje, a gente tem a capacidade de pensar em novas plataformas de negócios, em novas maneiras de interagir com os nossos clientes, ou através da experiência digital. Como? Conectando clientes que estão fisicamente distantes, espalhados, levando o produto, levando o serviço, levando a informação. Essa oportunidade, por exemplo, nós estamos tendo hoje de reunir uma quantidade aí significativa de pessoas aí ao longo de todo o Brasil, né? Acredito que tem gente aí de várias localidades. Só é possível graças a essa revolução digital, eu diria. Então, essa mesma tecnologia que hoje permite, com qualidade, a gente levar conhecimento, ela também é aplicada dentro da empresa para que as reuniões sejam mais produtivas, a gente consiga organizar o nosso ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho passa a ser cada vez mais digital, tá? E com isso, as relações entre empresa, clientes, fornecedores passam a sofrer uma grande transformação. Você passa a mudar a sua forma de fazer negócio. Então, é esse contexto que as capacidades em termos digitais passam, vamos dizer assim, a transformar, e eu diria assim, que a gente passa a ter um novo framework em termos de transformação digital, ok? Avançando, então, o outro aspecto importante, que é o seguinte, que as empresas que elas investem maciçamente em termos de tecnologia, em termos de... Elas são pioneiras em termos de
digital, tá? Em busca de tecnologias que possam fazer diferencial para o negócio no mundo digital, hoje, isso é pesquisa da BCG, comprova que elas têm vantagem competitiva sobre aqueles que estão demorando a implementar a tecnologia, elas estão muito mais orientadas ao mercado, com isso, atentas às necessidades dos clientes, e elas são muito mais eficientes em custo. Ou seja, não é uma situação que a gente passa a pensar da tecnologia para o futuro, mas era na aplicação para agora. Então, assim, o quando é agora. Então, se isso traz um diferencial competitivo para o negócio, se isso nos faz estar muito mais atentos às necessidades dos nossos clientes e por último, ainda provoca uma redução nos nossos custos operacionais, a gente não pode esperar um outro momento. O momento passa a ser exatamente agora e significativo para que a gente consiga, então, alcançar esses diferenciais competitivos. A maturidade do uso da tecnologia está nessa aplicação imediata desses recursos. Aí vocês podem perguntar, mas quais são as tecnologias que estão mais em evidência e que são mais significativas? Então, essa pesquisa da Price, de 2017, ela mostra o quê? A tecnologia, primeiro, mais em evidência, é a internet das coisas, a Internet of Things. É aquela capacidade da gente conseguir sensorizar uma grande diversidade, através de uma diversidade de dispositivos, que tem a capacidade de medir temperatura, medir pressão, medir umidade, medir vibração, uma câmera que possa identificar pessoas, tá? Então, assim, essa capacidade de poder monitorar tudo, né, ter sensor para tudo, e esses sensores, aí que é o ponto mais importante, esses sensores terem a capacidade de se conectar, né, através de uma rede, entendeu? E transmitir essas informações para que a gente consiga analisar essas informações através de uma plataforma de inteligência artificial, por exemplo, através de uma plataforma que nos possibilite um conjunto de informações através de um sistema de analytics, por exemplo, e aí a gente consiga tomar melhores decisões. Mas que exemplos que a gente pode citar disso que estão acontecendo, vamos dizer assim, na prática? Um exemplo, por exemplo, é o que a Babolat fez quando ela lançou a raquete conectada, né? A Bracket Connected, que essa raquete, ela tinha uma série de sensores que ela media todo o movimento do tenista, a forma que o tenista batia na bola, se aquilo estava adequado ou não, e ela conseguia, através de um software, propor otimizações para o tenista. Então, por exemplo, isso foi muito utilizado pelo Nadal, né? Para aprimorar o jogo dele, e parece que isso está funcionando, né? Muito bem, inclusive. E aí é o uso da aplicação usando sensores IoT para tornar melhor, vamos dizer assim, a nossa relação aí com o mundo, né? E aí a gente tem aplicação de IoT na indústria 4.0, uma infinidade de coisas aí que dão proveito no varejo, onde eu consigo identificar o cliente, eu consigo comunicar com o cliente na hora que ele está na gôndola, transmitir uma informação importante sobre uma oferta de um produto, ou mesmo informações sobre um produto, entendeu? Então, a gente possibilita uma interação ali em tempo real com o cliente, quando a gente consegue utilizar algum dispositivo. E a inteligência artificial, a maioria desses projetos muitas vezes estão casados, né, gente? Porque a gente usa a IoT para coletar informações e a inteligência artificial para que ela possa analisar essas informações e, com o tempo, ir aprendendo e tomando decisões a respeito do que fazer, entendeu? Do que propor. E, muitas vezes, para poder, inclusive, automatizar funções que antes eram funções, vamos dizer assim, repetitivas, né? E que a gente não conseguia, vamos dizer assim, interagir, ou demorava muito tempo o ser humano para tomar decisões, e a gente consegue hoje fazer de uma forma muito rápida, muito, vamos dizer assim, instantânea. A robotização, que também é outra tecnologia importante, que tem tomado força, que tem possibilitado, vamos dizer assim, já uma interação do ponto de vista assim, de realizar tarefas, às vezes, manuais, que o ser humano tinha que fazer, ou mesmo um robô de software que pode automatizar funções que você, ser humano, fazia no computador, e hoje ele consegue fazer por si só.
E aí por aí vai várias outras tecnologias, impressão 3D, realidade aumentada, drones, blockchain, enfim, nós temos uma série de tecnologias que essas tecnologias hoje, investimentos significativos estão sendo considerados no uso e na adoção delas, entendeu? Então, vamos dizer assim, isso é para agora, essas tecnologias estão prontas e podem ser utilizadas imediatamente. E aí, qual que é a situação que acontece hoje, gente? A situação que acontece hoje, nível hoje, para aplicar no negócio, do que no passado, entendeu? Então, isso gera um gap muito grande, né? Porque a adoção da tecnologia, ela não está conseguindo acompanhar a evolução da tecnologia. Então, ou seja, por isso, mais uma vez, é um momento muito significativo em termos de oportunidade. Vamos falar, então, dessas oportunidades de uma forma mais específica, falando, assim, dos 5 domínios que compõem a questão da transformação digital, conforme o modelo, né, proposto pelo David Rogers. Não preocupa, tá, gente? Porque todas essas referências que eu estou citando, elas estão dentro da apresentação, as fontes estão lá citadas, que depois vocês podem pesquisar, conhecer, vamos dizer assim, mais informações, conhecer os artigos e conhecer os autores. Inclusive, o livro do David Rogers, ele tem em português também, ele já foi traduzido, e ele é uma fonte de informação muito, muito útil em termos do entendimento do que é a transformação digital, como também da aplicação, porque ele tem uma metodologia lá que ele propõe em termos de implantação de um processo de transformação digital. Bom, os domínios que o Rogers propõe, eles são clientes, concorrência, dados, inovação e valor. Então, o que acontece? Quando a gente olha do ponto de vista de clientes, o que está acontecendo hoje? Os clientes hoje, eles são parte importante na construção do negócio. Ou seja, eu tenho que ter uma interação frequente com o cliente, eu tenho que ter engajamento com o cliente, eu tenho que escutar o cliente. E, em muitos casos, o cliente ele passa, inclusive, a fazer parte do processo de criação e formulação de produto. Cada vez mais eu vejo mais empresas fazendo isso. Então, o cliente eu passo a entender muito mais as necessidades, os desejos do cliente, e aí, em vez, por exemplo, de eu julgar alguma coisa para o cliente, que eu acho que é bacana, não. O cliente me ajuda nesse trabalho de criação. Quando a gente olha para o aspecto da concorrência, aí é o seguinte, o ponto importante é que hoje a concorrência, ela se comporta de uma maneira diferente. A gente tem que trabalhar muito mais integrado e num ambiente, eu diria assim, de competição. Ou seja, a gente traz o concorrente para juntos, a gente às vezes criar uma plataforma que beneficie ambos, entendeu? Então, é um processo assim de trabalho em conjunto, para que as coisas possam evoluir, para que as coisas possam alcançar patamares diferenciados e, de repente, daí sair uma plataforma e essa plataforma todo mundo tira proveito. Quando a gente olha para a dimensão dados, o que está acontecendo hoje? Os dados, eles são, eu diria, que hoje são o principal ativo que uma organização pode ter. E a capacidade, né, de usar esses dados, de analisar esses dados, de tomar decisões em cima desses dados, com o advento de tecnologias como Big Data, que a gente consegue armazenar e manipular uma quantidade muito grande de dados, e dados assim, de diferentes formatos. Porque antes, quando a gente lidava, né, com banco de dados, a gente estava muito preso aos chamados dados estruturados. Então, tinha que ter aquilo em determinados campos, em determinados formatos. Hoje, não. A gente tem uma capacidade de lidar com uma quantidade de dados muito grande e dados de todas as espécies, de todos os formatos, não estruturados, eu diria, e com sistemas que têm a capacidade de analisar esses dados sobre diferentes aspectos. Ou seja, dados passa a ser um ativo muito importante. É claro que a maioria das organizações ainda está naquele estágio de não ter nem o banco de dados, eu diria, né? Nós estamos falando de Big Data, é mais do que banco de dados. Tem muitas empresas que ainda têm, vamos dizer assim, brincando um bando de dados. Ou seja, é um desafio grande, então, interpretar esses dados e fazer com que esses dados tornem-se um valor, um ativo estratégico para a organização. Por quê? Porque a partir deles, a interpretação deles, e com as ferramentas que a gente tem hoje, com as plataformas que a gente tem hoje, com o advento, né, da cloud computing, da computação em nuvem, onde rapidamente eu consigo ter um recurso disponível na nuvem para poder fazer, por exemplo, um processamento de dados em massa, que eu tenho tecnologia na nuvem, seja do Google, seja da IBM, seja da Microsoft, seja da Oracle, tecnologias essas que possibilitam análises cognitivas de dados, por exemplo,
né, que possibilitam uma interpretação de uma imagem, né, e daí, a partir daquela imagem, já conseguir interpretar e tirar determinadas conclusões, por exemplo, identificar uma pessoa numa imagem, aí o dado passa a ser um ativo extremamente estratégico. E a questão da transformação digital, ele passa também pela forma de como que a gente olha com relação aos processos de inovação. Porque a inovação, antes a gente olhava a inovação muito por uma ótica lá de um departamento de pesquisa e desenvolvimento, esse departamento fazia pesquisa, e ele estruturava os seus processos lá de pesquisa e desenvolvimento, a parte de desenvolvimento de produto era algo completamente desconectado, vamos dizer assim, do mundo real, né? Um bando de gente lá que fazia pesquisa. Hoje não. Essa pesquisa está totalmente conectada ali com o mundo real, e o tempo todo, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo experimentação. A gente está experimentando. E é um processo de experimentação rápida. Por quê? Porque a gente tem que... o que é valor hoje para o cliente, amanhã pode não ser. Então, a gente tem que analisar se aquela tecnologia, se aquele produto, se aquele serviço, ela faz sentido, e a gente tem que ter um ciclo rápido de desenvolvimento das coisas. Então, nós estamos no momento de olhar para a inovação como um processo de experimentação contínua, com o uso intensivo de metodologias ágeis. Então, nunca antes assim, fica tão em evidência o uso de metodologias como Design Thinking, como Scrum, né, metodologias essas que possibilitam um pensamento rápido, né, rapidamente assim, aglutinar ideias, colocar essas ideias em prática. E então a gente olha para a inovação hoje sempre com esse olhar de mudanças rápidas, de experimentação rápida, de conseguir, vamos dizer, atingir os nossos objetivos aí o quanto antes. Esse domínio aí da inovação. Olhando pelo aspecto do valor, o que a gente percebe? Que o valor, ele é mutável, então hoje o que é importante para o cliente, amanhã, semana que vem pode não ser. Então a gente tem que sempre estar antecipando, construindo valor, às vezes até trabalhando com técnicas avançadas, preditivas, para entender o comportamento do cliente, mesmo antes que ele não perceba aquilo como um valor significativo para ele. Então, esses são aí os 5 domínios da disrupção, né? E eles são fundamentais para que a gente comece a entender como que nós podemos atuar em termos de um processo de transformação digital. Falando um pouquinho assim mais específico, o que a gente percebe em cada um desses domínios, a gente tem, vamos dizer assim, alguns temas estratégicos importantes. Primeiro, quando a gente fala da dimensão clientes, a gente percebe a importância de se criar redes de clientes. Então, essas redes são fundamentais. Muitas vezes, às vezes, tem um negócio que ele até nem performa, ele nem está dando lucro, ele nem está dando resultado, e ele vale bilhões. O exemplo do Uber, por exemplo, né? O Uber ainda é uma empresa deficitária e que já consumiu aí alguns milhões de investimento e vale bilhões. Mas por que vale bilhões? Porque tem uma rede de cliente. Então, a rede é um ativo estratégico a ser construído em cada uma das empresas. Do ponto de vista da concorrência, a questão de construir plataformas que possam integrar, que às vezes possam se comunicar, entendeu? E aí um olhar sobre plataformas. Então, o modelo de negócio plataforma ele passa a ter um efeito muito importante aí nos negócios. A questão de converter dados em ativos, que eu já comentei com vocês, e todas as tecnologias associadas a isso. A experimentação rápida, e aí o processo de experimentação ele passa por uma experimentação que, às vezes, ele é completamente divergente com relação aos objetivos do negócio, e muitas vezes ele está em linha com aquilo que o negócio se propõe a fazer. Então, muitas vezes, a gente tem uma estratégia que ela reinventa o negócio, e outra que ela adapta ao negócio. Então, a gente tem que saber interpretar em cada momento aí de cada empresa o que é mais importante, o que é mais significativo. E a questão da adaptação contínua em termos de proposta de valor, entendendo muitas vezes que muda, que às vezes a gente tem que abandonar o mercado, que esse mercado não está trazendo mais o resultado esperado, e que a proposição de valor é uma mutante constante, eu diria, sabe? Esse é o ponto importante, falando, então, sobre cada um desses domínios em termos de transformação digital. Aí nós temos um aspecto muito importante quando a gente fala específico de marketing, porque marketing,
que a gente percebe hoje? Cada vez mais os modelos, quando a gente fala de inbound marketing, nós estamos falando da questão da jornada do cliente, criar a jornada do cliente. Então, a gente ampliando um pouco esse conceito, nós temos que sair desde um nível de despertar a consciência naquele pessoal que ainda não tem uma visão do que é a marca, do que é o produto, até tornar os clientes embaixadores da marca, né? Que eles vão ser leais, eles vão defender a marca, eles não vão ser só aqueles clientes que compram o produto, que fazem conversão, mas eles são clientes que eles são ativos defensores da marca e que eles se posicionam para isso, entendeu? Então, o processo, vamos dizer assim, do marketing, ele consiste exatamente em buscar. Não é só, vamos dizer assim, a questão do branding, de valorização da marca, mas a questão de tornar essa marca, vamos dizer assim, um ponto importante em termos assim, de lealdade, defesa, a que tornar, fazer parte ali da vida das pessoas, sabe? Então, todas as estratégias, e somente através da tecnologia, do mundo digital, que a gente consegue ter esse alcance, que a gente consegue ter essa interação em escala. Esse é o aspecto importante. A gente percebe, então, que o cliente está muito mais voltado para outro tipo de comportamento. Então, da importância da gente ter alcance, da importância da gente buscar esse engajamento, trazer o cliente para colaborar com a gente no processo de criação e desenvolvimento de produto, entender que a gente tem que se adaptar às necessidades do cliente, a gente tem que conversar com o cliente o tempo todo e buscar esse feedback dele. E para a gente conseguir transformar essa experiência de uma forma efetiva, não tem muito jeito a não ser através da tecnologia. A tecnologia que nos permite essa interação constante, ela que nos permite essa comunicação, esse entendimento, e fazer com que a gente, em escala, consiga atender todo mundo que a gente precisa, de forma rápida, presente em todos os lugares, e ser uma referência valiosa aí, em termos de informação, em termos de conteúdo. Tá? O que a gente percebe antes, né, do mundo digital? Já existia marketplace. Marketplace veio com o mundo digital? Não, existia, só que o marketplace estava onde? Estava dentro de um shopping center. Nós temos um fenômeno acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muitos shopping centers que estão fechando, que passa de ter sentido. Por quê? Porque as pessoas hoje estão dentro dos marketplaces digitais. Tanto marketplace de produtos, quanto marketplace de serviços. A gente vê, por exemplo, eu vou dar mais detalhes, mais informações, de como que, por exemplo, mudou a nossa vida com esses marketplaces de serviço, como o Airbnb e o Uber. Como que as coisas se transformaram. Hoje, em termos de transação também, sistema de transação, antes nós tínhamos só o dinheiro aí de plástico, agora nós temos dinheiro digital. Né? A gente tem PayPal, a gente tem várias outras tecnologias, a gente tem, né, todo esse mundo aí de criptomoedas, Bitcoin, né, a própria tecnologia por trás do Bitcoin, o blockchain, que está transformando a forma da gente fazer transações. Por quê? Porque está trazendo confiabilidade, está permitindo criar uma rede distribuída, essa rede distribuída sem necessidade de um alto poder computacional centralizado. Então, muitas coisas que antes eram inacessíveis, eram difíceis, estão se tornando acessíveis em função da tecnologia. As plataformas antes de anúncios, que estavam somente presas às mídias aí de broadcast, né, TV, jornal, hoje elas estão interativas, né? Elas estão no mundo digital, estão no website, estão nas mídias sociais. Então, as plataformas de anúncios, elas cada vez mais vão se modificando, vão se adaptando, vão entendendo, vão trazendo inteligência artificial para poder posicionar um anúncio naquela hora certa para o cliente, né, na localização que ele está, entendeu? Então, a gente vê cada vez mais anúncios que são geolocalizados acontecendo, enfim. A gente tem uma riqueza muito grande na forma, então, que os anúncios são comunicados para o cliente. E as questões dos próprios padrões de hardware e software que vão se modificando, né, que antes a gente estava muito preso aos dispositivos aí de transmissão, e agora nós estamos nos dispositivos de interação. Então, aquele dispositivo que permite uma comunicação nos dois sentidos, né? A própria questão dos mobiles, né? Que eles hoje é um dispositivo permitindo a interação, ele permite você, inclusive, ser o produtor do seu conteúdo, né? De uma forma, vamos dizer assim, estruturada, o advento dos games, enfim. Esses modelos de plataformas estão cada vez mais tomando conta, aparecendo e nos dando, vamos dizer assim, a noção, vamos dizer assim, necessária, né, em termos da escala que esse mundo pode trazer para a gente. Bom, só comentar um pouquinho dessa escala, esse exemplo do Airbnb é um exemplo muito interessante, porque o Airbnb, hoje, eu não sei se você sabe, mas ele tem
praticamente a mesma disponibilidade de quartos que a rede Marriott, que é uma das maiores redes de hotéis aí do planeta. Só que o Airbnb foi fundado em 2008 e a rede Marriott em 1957. Ou seja, o Marriott gastou 58 anos para ter 1 milhão de quartos e o Airbnb gastou apenas 7 anos. Para conseguir essa quantidade de quartos, o Marriott tem quase 1 milhão de ativos, 1 milhão de ativo investido. O Airbnb não tem nada, ele só criou a plataforma para quem é dono do quarto poder anunciar seu quarto, poder, vamos dizer assim, fazer um aluguel do seu quarto por temporada. Então ele não tem ativo nenhum. Por outro lado, quando a gente olha para o valor da empresa, enquanto o Marriott hoje vale cerca de 16 bilhões de dólares, o Airbnb vale 25 bilhões de dólares. Ou seja, olha o poder de uma plataforma. Foi fundada há tão pouco tempo, tem praticamente o mesmo número de quartos disponíveis aí do que a rede Marriott, não tem imobilizado nenhum e vale bem mais do que a rede Marriott. Então, esse é o poder disruptivo que as plataformas têm, né? E esse é o exemplo que nós temos aí do Airbnb, tá? Quando a gente olha, então, para a questão da transformação digital, a gente começa a pensar o seguinte: por que, então, fazer? Então, o que nos motiva a fazer? Esses motivadores estão relacionados a esses drivers, a esses domínios aí da transformação digital, conforme proposto aí pelo David Rogers, né? Mas, assim, o que nós podemos fazer? O que nós podemos melhorar? Nós podemos melhorar a experiência do cliente, nós podemos focar em excelência operacional, pegando processos que antes eram manuais repetitivos e automatizando esses processos, e podemos mudar o modelo de negócio. Podemos fazer com que o modelo de negócio seja diferenciado, que ele possa ter muito mais alcance, ele possibilite, vamos dizer assim, uma relação muito melhor entre os participantes do negócio. Ah, mas como é que eu monto esse processo, vamos dizer assim, essa estratégia para ir para o mundo, para ir para a transformação digital? Quando você tem uma marca consolidada, normalmente você usa os modelos clássicos de formulação estratégica, né? Vai fazer seu plano estratégico, vai chamar o board, vai discutir, vai passar isso para a diretoria executar. Mas no mundo da transformação digital, muitas vezes nós temos que atuar de uma forma, vamos dizer assim, adaptativa. Por quê? Porque a cada hora muda, então eu tenho que me adaptar ao meu negócio, eu tenho que ver como que eu faço. Às vezes eu tenho que ser visionário, eu tenho que usar uma tecnologia, mesmo antes dessa tecnologia estar sendo utilizada, vamos dizer assim, em massa pelo mercado, e tem hora que a gente tem que fazer uma renovação. Aquele negócio, ele está no mercado em declínio, que a gente tem que esquecer, a gente tem que fazer diferente. E como é que a gente promove esse crescimento digital? Então, assim, basicamente, a gente tem 3 tipos de possibilidades. Nós podemos promover esse crescimento através integrado, né, dentro da organização da empresa, dentro da estrutura da empresa. Normalmente, isso é muito arriscado, gente. Por que isso é arriscado? Porque quando a gente fala de transformação digital, nós estamos utilizando metodologia ágil, a gente está usando tecnologias disruptivas, e muitas vezes no negócio tradicional ele está tão preso nas atividades do dia a dia, nas ações que tem que fazer, e que hoje dão sustentabilidade para o negócio, e que se você começa um processo de transformação digital de forma integrada, você começa a ter dificuldades. Por quê? Porque o próprio negócio vai conspirar contra, vai querer boicotar aquele processo. Então, algumas empresas criam uma business unit, né, separada, onde ela vai tratar daquele negócio de uma forma separada para que isso ganhe agilidade. E tem outras empresas que vão além. Não só criam uma business unit separada, mas eles criam também um ecossistema. Eles promovem um ecossistema. Às vezes criam até uma startup dentro do negócio, fazendo uma incubação, depois fazendo um spin-off daquela startup, comprando startup, integrando startups a esse ecossistema. Então, é um modelo também, vamos dizer assim, de crescimento digital, que pode permitir, vamos dizer assim, um crescimento de forma exponencial. Tá? A gente sabe que o foco da transformação digital ele vai se dar em 2 frentes, basicamente. Incrementando a experiência do cliente e automatizando o processo. Normalmente, a gente tem uma linha do horizonte aí. A linha do horizonte é o seguinte. Primeiro, a gente costuma focar na automação de processos. Por quê? Porque a hora que a gente automatiza processos, é o momento que a gente consegue, gente, tirar o dinheiro ali de dentro da organização. Por quê? Porque, normalmente, você tem um processo sendo feito, que ele é oneroso da forma que está sendo feito. E quando você vai lá e automatiza,
usando uma tecnologia disruptiva, o que você consegue? Você consegue economia em escala. E nós estamos falando de economia de 2 dígitos. Nós estamos falando de 2, 3% de economia, nós estamos falando de 20%, nós estamos falando de 30%. Então, nessa hora que a gente consegue o dinheiro para financiar os nossos processos de inovação. Entenderam? Então, essa que é a grande jogada. Eu busco onde eu posso automatizar, através de tecnologias que possibilitem isso, e daí, então, eu vou para um processo de melhorar a experiência do cliente. Sabe? Aí eu foco na experiência do cliente, porque muitas vezes a gente começa através da experiência do cliente, mas são projetos de inovação que custam dinheiro, tem que colocar dinheiro na mesa. Então, quando a gente foca na automação primeiro, a gente pega o dinheiro que a gente precisa para conseguir promover essa questão da experiência do cliente. E indo, né, mais na questão da execução. Então, quando a gente tem, né, uma TI integrada, quando a gente tem já uma estrutura, fica muito mais fácil a gente fazer, obviamente. Mas isso também não é um impeditivo para a gente fazer um processo de transformação digital. Muita gente pergunta, não tem nem um RP implantado direito, e já vou pensar em transformação digital, por que não? Né? Tem áreas, tem escopos aí da transformação que a gente pode atender, que a gente pode fazer, que vão trazer um grande resultado para as organizações. E que esse resultado é imediato. E um processo, às vezes, de implantação do RP demora, entendeu? Então, eu posso já trazer um resultado imediato que dá sustentação, até para um processo desse, de construção, vamos dizer assim, desse backbone operacional. Se isso já está consolidado, ótimo, é mais fácil a gente avançar. Mas se não está, isso também não é um impeditivo. Agora, como é que a gente faz com que esse processo de transformação entre dentro do DNA, da cultura da empresa? Uma delas é criando realmente esse espaço de trabalho digital. Fazer com que as empresas, as organizações, os empregados entrem nesse mundo de uma forma muito assertiva. É um grande desafio promover essa liderança, principalmente numa empresa tradicional. Agora, uma outra forma é criar um ecossistema, e aí criar um processo para fazer a gestão desse ecossistema e fazer isso de forma integrada, de forma que, com o tempo, a própria cultura da organização vai se transformando, entendeu? Porque quando a gente fala de transformação digital, não é só tecnologia, é transformação cultural. É a forma como nós fazemos negócio, é a forma como nós nos relacionamos aí dentro da organização. Então, esse modelo, vamos dizer assim, ele resume tudo assim, de que a gente tem que pensar em termos de modelo, formulação estratégica, de como a gente pode avançar em termos assim, de desenvolvimento, né, de um projeto aí de transformação digital dentro de uma organização. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre proposta de valor, né? Então, primeiro, olha, a proposta de valor, ela realmente tem que estar focada nesses 3 aspectos. Onde que a gente pode automatizar processos, onde a gente pode reduzir custos e fazer prevenção de perdas. Por quê? Porque tem várias empresas que a gente tem uma quantidade enorme de prejuízo por perdas e muitas vezes a tecnologia pode ajudar a minimizar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você pega uma rede de varejo, né, um supermercado. Com certeza, na hora que um produto, por exemplo, está passando ali no caixa, você tem o chamado, vamos dizer assim, roubo amigo, tá? Que é o quê? O caixa passa produto e não registra o produto, entendeu? Ora, se eu tenho uma câmera que consegue filmar aquilo que está no caixa e consegue, por exemplo, contar os produtos que estão passando na gôndola, e a inteligência artificial agindo em tempo real, gente, se eu estou falando para vocês de tecnologia que existe, eu não estou inventando tecnologia, tá? Aí a tecnologia consegue alertar, por exemplo, um fiscal da loja, olha, está tendo... o caixa está passando por negligência, por exemplo, às vezes por descuido, nem por má fé, ele está passando mais produtos. Ele registrou 20 produtos, mas na realidade ele passou 22 produtos. Estou dando um exemplo. Então a câmera, ela consegue, né, identificar, vamos dizer assim, em tempo real, uma situação dessa, né, de um desvio que está acontecendo ali na hora que no check-out, e aí fazer uma prevenção de perdas. Isso é um exemplo que eu estou dando, entendeu? Então, por isso que é uma área estratégica quando a gente foca um projeto. E a gente tem justamente tecnologia para isso, reconhecimento de imagem de alto padrão. Gente, e com câmera comum, não precisa nenhuma câmera sofisticada e nada não. Precisa, pelo contrário, do algoritmo que consegue interpretar a imagem por trás. Ok? Bom, aí nós temos experiência do cliente. Aí a gente tem uma infinidade de possibilidades que podem ser feitas para melhorar a questão da experiência do cliente. Então, nós temos hoje sistemas de relacionamento, né, de CRM, muito mais avançados, que eles têm a capacidade preditiva dentro. Ou seja, ele consegue antecipar, por exemplo, uma oferta para o cliente em um determinado momento, antes do cliente até saber que ele precisa. Por exemplo, eu consigo saber o ciclo de compra de um cliente e entender que naquele momento ele precisa de arroz.
por exemplo, ou ele precisa comprar carne, né? Ora, os ciclos são previsíveis, não concordam? Então, se eu jogar isso no modelo estatístico e analisar esses dados em escala, eu não posso ter, então, oferta personalizada. Se naquele momento a pessoa está precisando de carne, está precisando de arroz, ou está precisando de vinho, por exemplo, eu sempre estou precisando de vinho, aí ele vai mandar uma oferta para a pessoa naquele momento daquele produto, entendeu? Então, eu consigo ter predição, né? Eu posso fazer autoatendimento. Então, a gente tem uma infinidade de soluções aí de bots que conseguem fazer autoatendimento, conseguem interagir com o cliente, conseguem responder ao cliente sem necessariamente precisar de uma intervenção humana. E a hora que precisar da intervenção humana, aí já são situações específicas. Então, a gente consegue fazer um atendimento em escala, né? Cada vez mais a gente tem essas soluções de a gente poder pagar usando o nosso celular. E isso, vamos dizer assim, só está proliferando esse tipo de solução para que a gente possa usar, não precisa carregar mais carteira, está tudo dentro do celular, entendeu? A possibilidade da gente retirar, eu peço um produto, então a experiência, né, de compra, vamos dizer assim, virtual, ela está passando por uma grande transformação. Então, eu posso escolher, eu quero receber o produto, eu quero que o produto seja entregue na hora determinada, ou eu quero, por exemplo, retirar o produto. Eu compro o produto, eu quero que o produto fique separado para mim, eu vou lá e retiro na loja. Tá? Então, vamos dizer assim, são uma série de tecnologias hoje que já estão disponíveis aí, a gente vê várias experiências acontecendo, possibilitando esse tipo de interação, né, do ponto de vista de experiência do cliente. Mas do ponto de vista de eficiência operacional, o que a gente pode fazer? Do ponto de vista de eficiência operacional, a gente consegue hoje automatizar. Eu consigo automatizar em escala um processo lá de entrada de notas fiscais, por exemplo. Então, o computador consegue fazer tudo. Aquilo que manualmente eu tinha que pegar a nota fiscal, eu tinha que olhar os campos das notas fiscais, da entrada no sistema, eu posso treinar o computador para fazer isso. Ele vai lá e faz. Ele vai fazer isso 24 horas por dia, entendeu? Eu consigo hoje ter rastreabilidade de toda a cadeia de fornecimento, e aí eu consigo otimizar rotas, eu consigo antecipar, olha, aquela rota vai ter problema, então deixa eu desviar minha frota por um determinado lugar. Prevenção de perdas, já comentei com vocês. E sem falar todo o processo de otimização que a gente consegue em áreas de venda, para que as vendas sejam mais assertivas, efetivas, no momento certo da necessidade de compra do cliente, ok? Modelos de negócios, né? A gente tem aí uma série de possibilidades para cada negócio. Então, assim, por exemplo, as plataformas aí de leilão, né? Que a gente, vamos dizer assim, olha, se eu estou disposto a fazer uma oferta para aquele produto, eu vou lá e faço a oferta. Né? Eu preciso de um determinado produto, eu coloco a minha necessidade e alguém está disposto a me oferecer, vai lá e oferece. Então, a gente tem cada vez mais plataformas que possibilitam esses hubs aí de comunicação. Não é isso? Então, a questão do advento da entrega, a distribuição que tem se mudado drasticamente, a nível mundial, inclusive, né? As coisas têm tido essa grande transformação. Bom, vamos falar, então, para a gente já ir, nós temos 5 minutos aí para já ir fechando. Né? Esse slide, ele resume um pouquinho dessa visão. Primeiro, vamos focar em produtos, em soluções de transformação digital, olhando para dentro, olhando numa visão de curto prazo, onde eu vou tirar o dinheiro, onde eu tenho iniciativas de alto impacto que vão dar sustentabilidade para as opções aí de longo, médio e longo prazo, ok? E a transformação, então, ela vai estar, às vezes, focada no núcleo, né? Muitas vezes concentrada ali para atender o que tem de necessidade para os clientes atuais, para os produtos atuais. Ela vai expandindo nas adjacências e depois transformando a forma de fazer negócio. Normalmente, a gente começa 70% concentrado ali no lucro, 20% nas adjacências e 10% ali em termos de transformação. Isso depende da maturidade de cada negócio, obviamente, entendeu? Mas muitas vezes é melhor concentrar ali no básico, no arroz com feijão, fazer aquilo que pode ser otimizado, bem feito, para depois a gente poder, vamos dizer assim, promover um avanço maior, né? Vamos falar um pouquinho, então, para a gente já ir fechando, e eu deixo um tempo aí aberto para as perguntas. Vamos falar um pouquinho aí sobre alguns exemplos de transformação, tá? Aí a gente tem uma série de exemplos voltados aí de diversas empresas em termos, assim, de transformação digital aplicado às mais diversas áreas, né? Então, a gente tem hoje, desde cassinos que conseguem monitorar a atividade de quem está jogando ali na mesa e, eventualmente, consegue identificar algum problema através de estratégias de vídeo analytics. A gente tem robôs que conseguem dizer para os clientes de, por exemplo, uma empresa de investimentos, quais são as melhores opções de investimento para que eles possam tomar decisões e aí fazer uma mudança no seu portfólio de investimentos. A gente tem
sistemas que podem fazer conexão entre diferentes especialistas e aí tornar esses especialistas compartilhar em cima de um projeto específico. E aí, então, assim, a gente tem uma infinidade de aplicações da tecnologia que já são reais, né, em diversas empresas e que elas vão trazer o quê? Elas vão trazer eficiência operacional, tá? A gente hoje tem a tecnologia RPA, que é Robot Process Automation, ela praticamente permite que a gente faça tudo que um ser humano consegue fazer na frente de um computador, ela consegue fazer, reproduzir aquilo em escala, tá? Do ponto de vista de experiência do cliente, aí vale a pena a gente citar esse exemplo da Audi, né? Que a Audi, ela queria se posicionar nesse cenário aí de share economy, né? De economia compartilhada, mas sem perder de vista aquilo que ela é, uma fornecedora de carros de luxo, entendeu? E aí, como é que ela poderia fazer isso? Então, ela criou uma divisão específica, separada, né? Então, essa divisão, ela buscou entender esse novo tipo de cliente. Então, ela criou uma categoria específica de produto, esse produto é focado em condomínios aí de alto luxo, esse produto no qual ela disponibilizava aí um carro de alto luxo, esse carro de alto luxo, ao mesmo tempo ele fazia personalização para quem está usando, não está disponível no Brasil, tá, gente? Está disponível só na Europa e nos Estados Unidos, e mesmo assim em alguns lugares dos Estados Unidos. Então, eu tenho acesso a um veículo que não precisa ser meu, né, mas eu compartilho ele com outros vizinhos, vamos dizer assim, né, e ele consegue, vamos dizer assim, me dizer, igual, por exemplo, essa questão do próprio patinete, que está presente em muitas cidades brasileiras, eu consigo usar um carro de alto luxo, eu não consigo, e eu pago, vamos dizer assim, uma mensalidade, eu não pago mais para ter aquele bem o tempo todo, tá? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou modificando a experiência aí com o cliente, mesmo, né, promovendo num modelo aí de economia compartilhada, mesmo utilizando aí veículos de alto luxo, tá? Do ponto de vista assim, de transformação do negócio, a gente tem vários exemplos, né, de empresas que modificaram basicamente, totalmente o seu modelo aí de fazer negócios. O exemplo da IBM mesmo, que era muito focada em hardware, software, em mainframes, e aí a IBM ela transformou todo o seu negócio para um negócio de consultoria, de serviço, trazendo soluções aí como o IBM Watson de inteligência artificial. Então, ela mudou completamente a forma de como que a empresa era, migrando, né, de um grande vendedor de hardware e software para uma empresa especializada em negócios, em propondo fazer BPO, né, outsourcing aí de negócios. Então, foi uma grande transformação e ela só pôde fazer isso graças à questão do digital. A Lego, um outro exemplo muito interessante, que ela tinha um negócio totalmente voltado aí ela esteve praticamente à beira da falência, né? Ela tinha um negócio voltado aí basicamente aí para a venda dos seus produtos e hoje ela criou uma plataforma onde o cliente pode interagir, ela tem fãs, o cliente propõe o design aí de novos Legos, enfim, saiu de um modelo de venda de produto para um modelo de plataforma. Bom, gente, então, assim, são vários exemplos que hoje estão acontecendo desse processo de transformação digital. O que eu quero dizer, do ponto de vista importante, isso não é para ontem, isso aí é para hoje, já está acontecendo nesse momento. Não tem por que a gente pensar, porque a transformação digital não serve para minha empresa é uma empresa tradicional. Não, a transformação digital é para todas as empresas, não é somente para startups. Então, a intenção desse webinar era justamente dar essa visão geral para vocês do momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito significativo. Então, quem quiser baixar a apresentação, estou mandando tal link aí para vocês, é só vocês pegarem o QR Code aí e baixar, depois a Dinamize vai mandar para vocês. Então, eu fico aí agora aberto a quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser esclarecer alguma dúvida, eu estou aí aberto aí para responder. No mais, vamos dizer assim, agradeço a todos. É muito conteúdo, é muita informação, mas eu espero que eu tenha conseguido dar uma passada, uma pincelada aí para você sobre esse tema, que é um tema muito interessante. Obrigado. Perfeito. Então, ali tem o contato do Diocélio também, pode encaminhar também para a Dinamize. A gente também pode direcionar ali para o Diocélio. Obrigada, pessoal. Agradeço aí a todos. Obrigada, Diocélio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.